17ª aula de psicanálise clínica. Hoje nós vamos falar do real, imaginário, simbólico e gozo. Nesta aula, vamos abordar os 3 registros fundamentais da teoria de Jacques Lacan, o francês. O real, imaginário, simbólico, e também vamos falar do gozo, conforme eu falei. Esses registros estruturam o modo como nós experimentamos o mundo, a linguagem em si mesma. Veremos também como o conceito do gozo se manifesta em cada um desses registros. Vai ser muito interessante essa aula. Vamos trazer à tona as formas específicas do sofrimento e repetição que aparece na clínica. Então, o imaginário são imagens que nós geramos mediante o que o outro falou conosco ou mediante o que nós imaginamos. Um paciente dizia: todos acham que eu sou forte, mas por dentro estou desmoronando. Tento manter a imagem. Nesse caso, o que acontece com a paciente? Ela tenta sustentar uma imagem ideal para suportar a fragilidade interna. Então ela tem uma fragilidade interna, ela tem uma imagem de si mesmo, e na realidade essa imagem que ela tem de si mesmo é imaginária, ela não sabe exatamente quem ela é. No entanto, quem olha ela acha que ela é forte, acha que ela é decidida, no entanto ela não se sente assim. E aí ela se esforça para manter a imagem, para não mostrar a fragilidade dela. Essa imagem que ela tenta manter funciona como se fosse uma defesa, como se fosse uma armadura contra o que ela sente, o vazio que ela sente, um vazio interno. É uma tentativa de tapar a falta com o brilho imaginário. Então, a imagem que nós temos de nós mesmos, ela não é real, ela é imaginária. Nós imaginamos que temos uma imagem, mas na realidade, a imagem que nós temos de nós mesmos foi informações que o outro nos passou quando nós éramos crianças e até mesmo hoje. Continuam nos passando informações a despeito de nossa imagem. E é bem verdade que nós sentimos um vazio dentro de nós, e por mais que a pessoa fale que nós somos fortes, que nós somos capazes, mas nós sentimos esse vazio. Porém, esse vazio que há dentro de nós também é um vazio imaginário. Já viu aquela situação que a pessoa nunca sabe o que quer de fato? Às vezes a pessoa sonha, por exemplo, com um celular. E ele luta para comprar aquele celular, mas depois que ele consegue comprar o celular, ele já não se interessa mais pelo celular. O porquê que ele desejou comprar aquele celular? Talvez seja por causa do vazio que ele sente dentro de si. Então, a gente se olha no espelho, a gente vê uma unidade que ainda não está concretizada dentro de nós. Eu vou dar um exemplo aqui. Um paciente sente-se inferior porque não tem o corpo ideal. Ele se compara com modelos das redes sociais e, com isso, acaba gerando angústia, sofrimento. Para quê? Para que ele possa manter uma imagem, e isso gera sofrimento, porque ele quer manter uma imagem que o aprisiona. Então, ele meio que não amadureceu. Quando criança, ele dependeu do outro para dizer como que ele é, para dar nome a ele, e mesmo depois, na fase adulta, ele ainda continua dependendo do outro para dizer como que ele é. E isso acaba
gerando sofrimento, dor nele. Onde se encontra o sofrimento e a dor? Justamente no quesito de manter uma imagem que o aprisiona, para manter uma imagem que o outro diz que ele deve ter. Por isso que as análises são importantes, porque através das análises nós passamos a nos conhecer. O que é simbólico? O simbólico é o campo da linguagem, da cultura e da lei. É onde o sujeito se escreve na ordem social, dá nome às coisas e submete-se às interdições, como a função paterna. De quem é a função de construir o simbólico em nossas vidas? Essa função pertence ao pai. O pai é a representatividade do superego. Lembram que eu contei uma ilustração de uma ilha cujo o neurótico, o perverso e o psicótico se encontram numa ilha. E para eles acessar o mundo civilizado, eles precisam negociar com o barqueiro, sendo que o perverso, ele simplesmente mata o barqueiro e acessa a ilha com os seus meios, com os seus desejos, com as suas regras. Já o neurótico, ele negocia com o barqueiro. Já o psicótico, ele nem consegue achar o barco. O barqueiro, ele representa o pai, para que nós possamos acessar o mundo civilizado. Nós temos que negociar com o barqueiro. E o barqueiro, que é o pai responsável por construir o simbólico, ele nos passa as regras para acessarmos o mundo civilizado. Então, o responsável por construir o simbólico, o responsável por instruir a criança é o pai, ou, por que não dizer, os pais. Pois é bem verdade que muitas mães, elas não têm o auxílio do esposo por ser mãe solteira. Então, é ela quem deve ser o responsável. E a construção desse simbólico tem que ser bem construído, justamente para que na fase adulta a pessoa ela não possa viver de forma que ela fica se perguntando o porquê disso ou porquê daquilo, para tentar explicar os acontecimentos da vida. Afinal de contas, Freud ele vai falar que nós somos feitos de carne e osso, mas temos que viver como se fôssemos de ferro, porque a vida é dura. E quando o simbólico não é bem construído, nós passamos a ter problemas na fase adulta. Como que o simbólico influencia em nossas vidas? Por exemplo, digamos que uma mulher manifesta o desejo de ser mãe solteira. Porém, como ela tem o simbólico, o ensinamento que uma família, para ser completa, ela tem que ser composta de pai, mãe e filho. Logo, ela compreende que não é correto ser mãe solteira. E por esse motivo ela acaba sofrendo com essa angústia. Então, o simbólico, além de abalizar, ele, de uma certa forma, também oprime. Por isso que nós sempre falamos que não há uma verdade absoluta, porque vai depender de como a pessoa foi criada, o que foi ensinado para essa pessoa. Então, aquilo que é errado para mim, possa ser que seja certo para o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não existe
uma verdade absoluta. A Bíblia Sagrada, ela sim, é uma verdade absoluta. Mas fora das Escrituras, não existe uma verdade absoluta. Por isso, nós temos que ter muito cuidado ao lidarmos com o outro, porque a verdade do outro possa ser que não seja a minha verdade. Então é isso, o simbólico influencia em nossas vidas quando nós temos o desejo de fazer algo, mas nós não fazemos porque os nossos pais ou aqueles que cuidaram da gente nos ensinaram que não é correto fazer isso ou aquilo. E é bem verdade que nem tudo que os nossos pais nos ensinam é uma verdade ou é correto. Então nós temos que julgar, ver, analisar para ver o que nós temos que fazer. O que é o real? O real é aquilo que escapa à simbolização. É o impossível de ser dito, o que retorna como angústia, trauma ou sintoma. Lacan disse que não é o realismo do cotidiano. O real é aquilo que não pode ser simbolizado, o que escapa à linguagem, que retorna como trauma, como angústia, como sintoma. É o que aparece quando o imaginário falha e o simbólico se mostra insuficiente. Então, o que faz a pessoa sofrer, o que faz a pessoa ter angústia, o que faz a pessoa ter sintomas, é quando a pessoa não teve uma boa estrutura no simbólico, no imaginário. Por exemplo, no imaginário, eu falei que os nossos pais nos ajudam a fragmentar-nos, a juntarmos os nossos cacos, nos ajuda a nos conhecermos, nos dando nome, nos falando como que nós somos. Então eles estão nos ajudando. Quando nós temos falta desse acolhimento, dessa ajuda por parte dos nossos pais, nós, quando chegamos na fase adulta, nós temos dificuldade de encarar a realidade. O mesmo acontece em relação ao simbólico. Quando os nossos pais falham na simbologia, automaticamente nós passamos a ter conflitos na fase adulta. E nós começamos a nos perguntar por que isso, por que aquilo, porque nós não temos um símbolo, uma linguagem, uma lei para dar sentido ao real. Por exemplo, um homem que, mesmo em paz com a sua rotina, um homem bem-sucedido, um homem que é feliz com a sua família, e aí ele se sente em crise de pânico sem motivo aparente. O que está acontecendo aqui? O real está invadindo onde o sentido falha. Por que ele está em crise de pânico? Porque ele não consegue base para entender determinadas situações da vida. Então, aparentemente, ele está bem, mas como lhe falta simbologia, como falta imagem de quem ele é, automaticamente ele entra em crise. Nossa tarefa é ouvir esse entrelaçamento e abrir espaço para que o sujeito se constitua de outra forma, não mais calando o sofrimento, mas em direção ao desejo. O real, o imaginário, o simbólico não são conceitos distantes. Eles estão ali, na fala de cada paciente, nos sonhos, nos lapsos de memória, nos sintomas. Por isso que nós temos que ouvir com atenção. Vamos ver o gozo nos 3 registros: real, imaginário e simbólico. Mas antes, vamos ver a definição de gozo. Lacan define o conceito de gozo a partir de Freud. Em Além do Princípio do Prazer, nós já estudamos sobre isso. Freud
percebe que o sujeito insiste em reviver aquilo que o fez sofrer, mesmo que isso não lhe traga prazer, entre aspas. Essa compulsão, a repetição, é uma tentativa fracassada de simbolizar um trauma. Então o sujeito, ele sofre um trauma e aí ele quer repetir aquele trauma para que ele possa então simbolizar, para que ele possa entender o que aconteceu. E ele fica nesse processo de repetição. Vamos a um exemplo clínico. Um homem dizia: eu sempre me envolvo com pessoas que me tratam mal. É como se eu precisasse me punir. Esse comportamento repete um gozo, não um prazer, mas um sofrimento que estrutura o desejo do sujeito. Então, o porquê que o sujeito se comporta dessa maneira? É como se ele quisesse voltar à cena para tentar simbolizar um sofrimento de maus tratos, um sentimento de abandono. E aí ele fica repetindo para que ele então possa tentar simbolizar, tentar entender. Então o gozo para Lacan é um tipo de prazer que excede o princípio do prazer. É o prazer que fere, que faz sofrer, mas ao qual o sujeito insiste em retomar. Agora sim, vamos ver o gozo nos 3 registros: real, imaginário e simbólico. Gozo no imaginário é o gozo narcisista, ligado à imagem e ao ideal do eu. O sujeito goza em sustentar uma imagem perfeita, mesmo que isso seja fonte de dor e angústia. Lembram que eu falei sobre o relacionamento da pessoa com as redes sociais? Então, uma paciente vive uma vida moldada pelas redes sociais, publica fotos motivacionais, mostra-se feliz, mas em sessão confessa um vazio constante. Ela goza ao manter a imagem ideal, mesmo que isso a afaste de sua verdade subjetiva. Então, qual é o gozo no imaginário? O gozo no imaginário é manter uma imagem irreal, por mais que isso lhe cause sofrimento, mas ela quer manter essa imagem que passaram para ela. Então esse é o tipo de gozo no imaginário, ou seja, vai além do prazer. A pessoa está sofrendo, mas ela quer manter aquela imagem que retribuíram a ela. Por mais que ela não tenha o corpo perfeito, a roupa perfeita, mas ela faz um esforço para ter o corpo que atribuíram a ela, para ter a imagem que atribuíram a ela, mesmo ela tendo um vazio dentro de si, que na realidade não é bem um vazio. Porque se ela sente um vazio dentro de si, é porque os seus pais falharam no quesito de acolhimento. Então, onde se encontra o gozo? Onde se encontra o sofrimento no simbólico? Se encontra quando o paciente se esforça para manter uma regra que já nem reconhece como próprio. Exemplo clínico: um paciente mantém a empresa da família mesmo odiando sua rotina. Ele faz isso por honrar o pai já falecido. Seu gozo está na renúncia de si em nome do legado paterno. Um gozo simbólico. Então, onde se encontra a dor, a angústia no gozo simbólico? Se encontra no esforço do paciente para manter o que ele aprendeu com o seu pai. É bem verdade que nem tudo que os nossos pais nos ensinam está correto. É bom ressaltar aqui
que não existe uma verdade absoluta. Todas as verdades, elas são subjetivas. Só existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu mundo externo. Cada um tem uma estrutura familiar. Cada um tem as suas verdades. Vai depender da criação de cada um. Então é bem verdade que na fase adulta a gente pode sim deixar de fazer uma coisa ou outra. É claro, evidente que a maioria dos ensinamentos passados por nossos pais, eles são necessários e de grande relevância. Mas nem tudo que os nossos pais nos ensinam está correto. Por exemplo, imagina uma pessoa que tenha sido criada por um casal de homossexual. As verdades dessa pessoa vai ser diferente das verdades daqueles que foram criados por casais de héteros. Freud e a compulsão à repetição. Freud, especialmente em um texto como Recordar, Repetir, Elaborar e Além do Princípio do Prazer, já identificava no sujeito uma tendência a repetir experiências traumáticas. Essa compulsão à repetição revela que há algo além do prazer, algo que o sujeito precisa reviver, como se tentasse dar sentido ao que ficou esquecido. Então, por isso que a pessoa, ela repete com a intenção de corrigir o passado. É claro, evidente, que essa repetição, essa compulsão, recordação, é feita de forma inconsciente. Porém, quando o paciente está em análise, o psicanalista ele percebe essa recordação, essa repetição e ajuda o paciente a elaborar essa situação que ele vive. Então, o sujeito, ele repete, goza e sofre. Repete, goza e sofre. Até que algo possa ser simbolizado. Ele está repetindo para tentar dar sentido ao que está acontecendo com ele. O gozo do real insiste onde a linguagem lhe falta, onde o símbolo lhe falta. O filósofo Vladimir Soflate adverte: uma clínica que centraliza o gozo pode acabar naturalizando o sofrimento como destino do sujeito. Se não for bem conduzido, a análise pode levar o sujeito a identificar-se com sua dor, fixando-se nela como estrutura. Saflatre também aponta que Lacan, em certos momentos, articula o gozo ao imaginário e ao simbólico, o que impede uma relação direta entre gozo e real. Isso exige do analista cuidado para não fazer interpretações apressadas. Qual é o papel do analista? O analista não é um mestre da verdade. Seu papel não é dizer o que é certo ou errado, mas sustentar a escuta e permitir que o sujeito encontre suas próprias palavras. É bem verdade que, normalmente, quando o paciente chega no consultório, ele chega com a ideia que o analista é o dono do saber. E a gente, com muito cuidado, informa ao paciente que nós não temos respostas para as dúvidas dele, para as questões dele. Ele vai encontrar as suas próprias respostas. A gente sempre fala que, na realidade, quem faz análise não é o psicanalista, é o próprio paciente que se analisa. Então, para que o paciente ele não possa entender que
o sofrimento que ele tem faz parte da estrutura dele, para ele não entender que faz parte do destino ele sofrer, o analista ele precisa ter muito cuidado. O psicanalista ele deve reconhecer quando o paciente está aprisionado em uma imagem, gozo do imaginário, em uma norma, gozo do simbólico, ou em uma repetição traumática, que é o gozo do real. Ao invés de dar sentido imediato a um sintoma, o analista convida o sujeito a falar, a associação livre, e, ao falar, a construir novas possibilidades, novos caminhos. Nós devemos ajudar o paciente a sair daquele emaranhado de dúvidas, de traumas, de dores, ou seja, fazer o paciente entender que não é ele que escolhe sofrer, mas que isso está repetindo algo antigo, e ele vai se sentir aliviado, pois vai mostrar que, quando o sujeito reconhece a lógica de sua repetição, o gozo pode ser deslocado. Eu não estou falando aqui de eliminar o sofrimento, mas de retirar dele sua função de destino. Por isso que o analista precisa ter muito cuidado para fazer a sua interpretação, senão o paciente acha que o sofrimento faz parte da estrutura, faz parte do destino do paciente. A função do analista é ajudar o paciente a dar um lugar simbólico àquilo que se repete. Se ele não tem uma base simbólica, o analista vai ajudá-lo nesse processo. E só assim é possível elaborar o trauma, ao invés de apenas revivê-lo. Então, o paciente ele não precisa reviver o trauma. Ele pode elaborar o trauma. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas que elaboraram o trauma da seguinte maneira: se essa pessoa foi abandonada quando criança, então hoje ela abriu uma casa de recuperação para dependente químico ou um orfanato. Ou seja, essa pessoa está elaborando o trauma. Então veja bem, o papel do analista não é interpretar rápido e nem consolar. É sustentar o espaço da fala e escutar o que não é dito. Escutar o que retorna com angústia, o silêncio, a repetição. E aí o analista, estando atento a esses detalhes, ele vai ajudar o paciente a elaborar. Só assim, para o paciente conseguir elaborar, sublimar um trauma.